Olá, esse é o TOTUS Talks e o nosso assunto dessa edição é a robotização. Bom, robotização é um assunto bastante amplo, assim como tudo que envolve a tecnologia, né? Cabe um mundo dentro de pequenos subtemas. Mas vamos focar em alguns conceitos, em um aspecto prático do que é a aplicação, do processo de transformação que a empresa precisa também adotar quando resolve passar por essa robotização. E para isso, eu estou aqui com o Tarcísio, com o Fabiano, que vão explicar para a gente um pouquinho sobre essa história, a robotização. E aí eu já começo pelo básico, né? O que é a robotização? A gente pode dizer que toda robotização é em si um processo de automação? Sim, pode. A automação está aí há muito tempo, né, Carlos? Antes de eu começar a trabalhar, alguém já estava automatizando e muitos tempos atrás também. O que está acontecendo agora é que a tecnologia evoluiu e trouxe ao mercado, há alguns anos atrás, robôs de software. Então, diferente daqueles robôs que a gente está acostumado a ver nas fábricas, nas indústrias, ou os robozinhos humanoides que a gente vê por aí, a gente vê agora plataformas de software que permitem você implementar um script de automação que repete atividades de um usuário, típico um usuário de colarinho branco, que faz trabalho de escritório. Então, basicamente, nós estamos falando de um software capaz de reproduzir as ações de um usuário, digitando, copiando, colando, formatando dados e, portanto, processando um trabalho tipicamente realizado num escritório, num back-office, numa área limpa da empresa e não num chão de fábrica. Então, esse é o conceito de robotização que tem chamado a atenção hoje. É sim um tipo de automação com a característica de interagir com o ponto dos sistemas de informação que normalmente as pessoas interagem e não os softwares interagem. Depois a gente pode falar sobre integração e entender a diferença entre essas coisas. Agora, quando eu decido implementar isso, quando eu digo, olha, há pontos aqui na minha empresa que poderiam ser beneficiados pela robotização, como é que eu faço essa escolha e quais os impactos que isso traz? Óbvio, a gente sabe das vantagens, mas eu me refiro aos impactos imediatos ali. Mudou, e agora? Para você ter uma prática de robotização sustentável ao longo do tempo, é importante que você considere alguns elementos além do próprio desenvolvimento da peça de software que vai ser implantada. Então é importante você pensar desde qual é o modelo de gestão da construção dos robôs nas empresas, ou seja, vai ter uma área da empresa que vai construir para todas as outras áreas, ou isso vai ser descentralizado. Eu tenho que avaliar os impactos em infraestrutura de tecnologia, porque o robô ele tem uma potência maior de consumir os dados da empresa. Eu tenho que também considerar o aspecto de mudança cultural. As pessoas são impactadas por isso. Muitas vezes os profissionais da empresa vão interagir diariamente com os robôs e muitas vezes precisam ser preparados para isso. E eu tenho que pensar também em sustentação. Quem vai dar a sustentação dos robôs? Como qualquer peça de software, o robô ele pode ter problema, pode precisar de alguma manutenção. Quem vai ser o responsável por isso? Pensar em aspectos de compliance. Eu tenho que pensar como se fosse um ser humano, né? Segregação de função, que nível de acesso esse robô vai ter. Então, existe uma série de outros fatores que vão além da construção do ponto de vista técnico, que são fundamentais serem pensados para que a prática seja sustentável ao longo do tempo, né? Você falou essa história das caixinhas, né? Cada departamento, isso pode ser descentralizado ou não. Qual que é o melhor caminho que tem sido adotado hoje? Partindo de dentro dos pequenos núcleos ou vindo de uma definição maior, de um guarda-chuva maior? Ou seja, a empresa define que aquilo muda e muda horizontalmente. Como que é hoje a adoção disso em termos? Se eu não fosse um profissional de tecnologia, se eu fosse um monge budista, eu diria que o caminho está no meio. Mas dá para dizer em tecnologia também que o caminho está no meio. O que acontece? Você está lidando, neste momento ainda, apesar de não se tratar de uma tecnologia absolutamente disruptiva, no sentido de que você está introduzindo alguma coisa que nunca existiu, esse tipo de automação, de certa forma, anda por aí há algum tempo, você está causando uma inovação no contexto do negócio. Então, os processos que eram operados por pessoas, gerenciados por pessoas, e que faziam uma composição entre pessoas que processam informações e sistemas que processam informações, eles sofrem, sim, uma ruptura, no sentido de que você começa a aumentar a carga do componente automático, do robô,
versus a participação das pessoas. Então, por se tratar de uma inovação, é interessante que a introdução disso, na prática, aconteça aos poucos. Por outro lado, trata-se de uma tecnologia que demanda algum investimento, não tanto quanto os grandes sistemas, as grandes implantações de softwares, mas demanda um investimento tanto na própria tecnologia quanto em serviços, sejam seus próprios ou seja de um fornecedor, e que ela vai provar benefício quanto maior a escala de aplicação você tiver. Nesse sentido, é importante que você tenha um direcionamento corporativo. Quanto mais ampla a sua visão, quanto mais longe você enxergar as possibilidades de colher benefício, melhor o equilíbrio entre os ganhos que você vai obter e o investimento que você está fazendo. Começar muito pequenininho, com orçamento departamental, sem buscar as alavancas de escala, pode fazer mal para o processo de inovação. A inovação morre de inanição. Então é importante equilibrar esses dois fatores. Começar com controle para que você tenha nas suas mãos as primeiras aplicações, se você errar, você poder corrigir, mas ter uma visão um pouco mais ampla no sentido de que você explore mais os benefícios e crie alavancas de valor para a aplicação de robotização. Agora, o que dá para a gente tirar disso é que para que se inicie esse processo de robotização, seja em pequena escala e que isso vá crescendo, é preciso que se tenha uma radiografia da empresa. Você precisa conhecer do ponto inicial até o ponto final todos os processos. Uma revisão de processos tem que acontecer antes de você começar a implementar aquilo, porque tem coisa que talvez não converse com esse modelo novo. Como é que é preparar o terreno? A gente vai falar um pouco disso adiante, mas eu queria só antecipar essa história, já que a gente está falando sobre essa aplicação. Como que é preparar o terreno? Fazer ali a abertura do caminho para que se comece esse processo. É importante você fazer um diagnóstico no início, antes de sair aplicando robotização sem algum critério, pensando qual é a melhor forma de fazê-lo, pensando qual a alternativa tecnológica eu tenho substituindo a robotização, quais são os processos que carregam uma carga manual grande, que deveriam ser alvo disso, entender também os riscos de aplicar a robotização em determinados processos, e a gente parte geralmente de algumas hipóteses que são definidas. Primeiro, você pode olhar o teu roadmap de TI de longo prazo, ou seja, aquelas demandas que estão na área de tecnologia da informação da sua empresa que não foram atendidas por priorização, e isso pode ser, você pode antecipar a utilização da tecnologia usando robotização nessas demandas. Outra fonte importante de hipóteses de robotização são os relatórios de auditoria, todas aquelas fragilidades que são apontadas pela área de auditoria da empresa, que eventualmente eu posso colocar um robô para ter um controle mais robusto. E uma terceira iniciativa que a gente gosta muito, que é pegar os usuários que executam os processos e tentar capturar deles quais são aquelas atividades manuais que dão trabalho, cujos inputs de dados não são tão organizados, que podem ser uma fonte importante de hipóteses de robotização. Bom, então isso é o diagnóstico inicial, vamos dizer assim, que é a primeira consulta para entender a real necessidade e como aplicar. A gente vai continuar falando sobre isso e aí a gente vai partir para o level 2. Vamos falar sobre as estratégias para essa aplicação. Cada um tem o seu caminho e a gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias e como você implementa a robotização sem grandes danos, né? Você não precisa brigar com a máquina, precisa? Não deve. Então tá bom. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo aqui desse TOTUS Talks sobre robotização.